Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada e que se lasque. Pessoal, tempos difíceis, a gente não imaginava que um bagulho desse pudesse acontecer um dia. Esse surto de coronavírus, o campeonato alemão tá parado, o campeonato italiano tá parado, o campeonato espanhol tá parado, o francês tá parado, a Itália, várias mortes. O vírus chegou no Brasil, as faculdades, as escolas estaduais não estão tendo aula. É uma calamidade, uma pandemia atingindo o mundo todo. E na hora de graça, né? Engraçado que, vai me desculpar, mas a gente tem que falar mesmo que se lasque. Vou falar que se lasque pra não falar um palavrão, porque é embaçado, né, velho? Cancelam as aulas para evitar a propagação desse vírus, do coronavírus, que é um vírus mortal. E chegou no país agora. Tá, cancelam as aulas nas faculdades, cancelam as aulas nas escolas estaduais, agora municipais e as particulares também no país. O que acontece, né? O que acontece? As estradas estão cheias e os paulistas estão descendo para a Baixada, estão descendo para o litoral norte. É coronaférias? Não é coronaférias, velho. É uma pandemia que tá pegando aí. O bagulho mata. Mata. Não é à toa que até, não vou falar de emissora, a Globo, que lasque, já falei, que lasque. Record, Bandeirantes, seja o que for, estão parando com as suas gravações. Estão parando com as suas gravações. O país está parado, velho. Tem gente trabalhando em casa, empresas deixando funcionários em casa. Por causa dessa pandemia aí, sem vergonha, que vai demorar um tempo. Vai todo mundo aí ficar tendo que tomar cuidados, porque o bagulho é sério, não é brincadeira. Os principais campeonatos da Europa não iriam parar se o bagulho não fosse sério, concorda? Porque rola muita grana. Muita grana. E a gente sabe, a gente vê na TV como tá sério o negócio. E é lógico que a nossa Série A2, o Paulistão da Série A2 parou na 12ª rodada. Ninguém tá jogando e ninguém vai jogar. E não se sabe quando vai voltar. Beleza. Tá, eu vou fazer aqui um resuminho. Aproveitar que tá tudo parado mesmo, né? Vou fazer um resuminho aqui pra gente. O Campeonato Paulista da Série A2 parou na 12ª rodada. 12 rodadas foram disputadas. Eu vou passar a classificação, vou passar alguns detalhes e algumas curiosidades do Paulista da Série A2 até aqui. Faltando 3 rodadas para acabar a primeira fase, para a gente conhecer os 8 primeiros colocados que vão para as quartas de final. Mas a gente não sabe quando isso vai acontecer por causa dessa pandemia. Sem mais enrolação, 12 rodadas disputadas, faltando 3 rodadas para acabar a primeira fase. Fim da 12ª rodada. A gente não sabe quando volta o campeonato. O campeonato está paralisado e a classificação é essa. São Bernardo em primeiro com 22 pontos. Taubaté em segundo com 21 pontos. Portuguesa Santista em terceiro com 20 pontos. Monte Azul em quarto com 19 pontos. Em quinto, 15 de Piracicaba com 19 pontos também. Em sexto, o São Caetano com 18 pontos. Em sétimo, o Juventus com 18 pontos também. Em oitavo,
a Portuguesa de Desportos com 18 pontos também. Esses seriam os 8 primeiros classificados para as quartas de final, para a segunda fase, que a gente nem imagina quando vai ser disputado isso. Enfim, classificação de momento. Vou continuar aqui o resto. Nono está o São Bento com 18 pontos, também tem chance de classificação. Em décimo, Audax com 15 pontos e tem chance de classificação. 11º, Atibaia, 14 pontos e tem chance de classificação também. 12º, Sertãozinho, com 14 pontos também e tem chance de classificação também. 13º, Rio Claro, com 13 pontos e tem chances matemáticas de classificação também. Antepenúltimo, 14º, RB Brasil, com 10 pontos. Tem chances matemáticas remotíssimas também, mas tem. Tem 3 rodadas, o oitavo colocado tem 8 pontos, tem 3 jogos para se disputar. Se o RB Brasil ganhar 3 jogos, 3 vezes 3, 9 pontos. Pode chegar a 19. E uma combinação improvável, de repente São Bento perder todos os jogos, ou a Portuguesa de Desportos perder todos os jogos, ou o Juventus perder todos os jogos, ou o São Caetano perder todos os jogos, pode ser ultrapassado pelo RB Brasil matematicamente, mas é improvável. Eu acho que do Sertãozinho para cima o campeonato está aberto. Do Sertãozinho para cima, analisando por time, sendo mais coerente, usando coerência, do Sertãozinho para cima, do nono São Bento, 10º Audax, 11º Atibaia, 12º Sertãozinho. Eu acho que esses 4 ainda brigam por classificação. Os 2 últimos, 15º Penapolense, 9 pontos. E o Lanterna, Votuporanguense, 9 pontos também. Seriam os 2 rebaixados, que têm chances também de não caírem. Porém, o Votuporanguense deu uma recuperada, agora ganhou acho que 3-0 do RB Brasil, se não me engano, não, eu não lembro o adversário. O Votuporanguense ganhou, conseguiu a segunda vitória no campeonato aí. E uma péssima campanha, mas conseguiu e, enfim, de repente deu uma respirada aí, pode até sonhar em não cair. Eu já dava o Votuporanguense como rebaixado. Enfim, analisando os 8 primeiros colocados. O São Bernardo, com 22 pontos em primeiro lugar, é o time que tem mais vitórias, 6 vitórias. Tem 4 empates e tem 2 derrotas. É o time que tem menos derrotas. 2 derrotas. O Taubaté, que está em segundo com 21 pontos, tem 6 vitórias também. 3 empates e 3 derrotas. A Briosa, Portuguesa Santista, também tem 6 vitórias. Tem 2 empates e 4 derrotas. O São Bernardo em primeiro, o Taubaté em segundo e a Portuguesa Santista em terceiro são os 3 times com mais vitórias no campeonato. 6 vitórias. E o São Bernardo, que está em primeiro, tem só 2 derrotas. Junto com o Sertãozinho, que está em 12º, também com 2 derrotas, são os 2 times que menos perderam no campeonato. O Sertãozinho, que está em 12º lugar, entre brigar para classificar e brigar para não cair, é o time com menos derrotas no campeonato. 2 derrotas junto com o líder São Bernardo. 2 derrotas também. Vê como está equilibrada a bagaça. Enfim. O Sertãozinho é o time. Décima curiosidade. O Sertãozinho também tem uma outra curiosidade. Perdão, repeti a palavra 2 vezes curiosidade. Mas que se lasque. Sertãozinho está em 12º. Junto com o líder, o time que menos perdeu
tem só 2 derrotas, mas é o time que mais empatou. Tem 8 empates. Ninguém tem 8 empates no campeonato. Só o Sertãozinho tem 8 empates no campeonato. O Português City, por exemplo, tem 2 empates no campeonato. O São Bernardo, que é o líder, tem 4 empates no campeonato. O São Bernardo, perdão, o líder, tem 4 empates no campeonato. O Sertãozinho é o time que mais empatou. Foi um absurdo de empate. 8 empates em 12 jogos. 8 empates em 12 jogos. Pode isso? Mas enfim, tá aí. É uma curiosidade maluca. Esse campeonato da Série 2 tá doidão, tá maluco, tá equilibradíssimo. É um campeonato raiz mesmo. A gente fala que é raiz porque, cara, é equilíbrio total, diferença mínima de pontuação de uma equipe para outra. Eu fiz um resuminho aqui, um apanhado. Vamos para ele logo para agilizar a bagaça. Senão eu faço um vídeo parte 2. Fica esse parte 1 e o outro parte 2 se eu não falar tudo. Foram 12 rodadas disputadas antes da paralisação por causa do coronavírus. Do total de 15 rodadas a serem disputadas. O campeonato tem a primeira fase do Paulistão na Série 2 tem 15 rodadas. Dia 15 de março, a Federação Paulista paralisou todas as séries. A1, séries A2, Série A1, Série A2, Série A3. E inclusive a A1, né, que é a primeira divisão, devido ao surto do coronavírus, né, a gente já sabe. O Monte Azul, quem já foi líder no Paulista Série A2? Monte Azul já foi líder na sexta rodada, da sexta rodada até a 10ª rodada. O Monte Azul ele foi líder da sexta até a 10ª rodada. A Portuguesa Santista foi líder. A gente empolgou, mas teve essa derrota aí pro São Caetano, que estragou tudo. Que a gente poderia ter encerrado, ter ficado essa paralisação aí no coronavírus como líderes do campeonato, mas deixa pra lá, a gente tá em terceiro. A Briosa foi líder só na 11ª rodada, ao final da 11ª rodada. O São Bernardo assumiu a liderança na 12ª rodada, que é quando foi paralisada por causa desse surto. Antes, lá no começo do campeonato, o Juventus foi líder na primeira e na segunda rodada. Tivemos até aí 3 líderes. Mas aí também teve o Sertãozinho, que foi líder na terceira rodada, e o Taubaté, que foi líder na 4ª rodada. Já pensando falando da parte de baixo da tabela, o Votuporanguense, até que eu falei bem, foi lanterna em todas as rodadas do Paulista da Série 2. Repetindo, o Votuporanguense não saiu da lanterna da primeira à 12ª rodada. Sempre esteve na lanterna. Como sabemos, os 8 primeiros colocados se classificam para as quartas de final. Faltam ainda 3 rodadas para terminar essa fase de classificação. E a gente não sabe quando vai voltar o campeonato, né, devido ao surto do coronavírus. Mas só por curiosidade, né, eu dei uma pesquisada aqui. Se já tivesse sido disputada... sai daqui, fio, chato. Se já tivessem sido disputadas as 15 rodadas desse Paulista Série 2, os confrontos da próxima fase, das quartas de final do Paulista, os confrontos seriam esses. 12ª rodada, vão fingir que foram disputadas as 15 rodadas e vão para as quartas de final, que é a próxima fase do Paulista. Os confrontos seriam esses, só por curiosidade. O São Bernardo, como líder, pegaria a Portuguesa de Desportos, que é o 8º colocado. São Bernardo, com a melhor campanha, enfrentaria nas quartas de final
a Portuguesa de Desportos, que é a pior colocada entre os 8. O outro confronto seria o Taubaté, que está em segundo, e terminaria em segundo. Pegaria o segundo pior, que é o Juventus, que está em sétimo. A Portuguesa Santista, que está em terceiro, pegaria nas quartas de final o São Caetano. São Caetano que derrotou a gente. Vamos lembrar disso, chega. Que está em sexto. E o Monte Azul, que já foi líder, que está em quarto, pegaria o 15 de Piracicaba, que está em quinto. Então, os confrontos seriam São Bernardo líder, o melhor colocado da primeira fase, contra o pior colocado, a Portuguesa de Desportos. Se enfrentariam nas quartas de final. O Taubaté, como segunda melhor campanha, pegaria o Juventus. Segunda pior campanha. A Portuguesa Santista, a terceira melhor campanha, pegaria o São Caetano. A terceira pior campanha. E o Monte Azul, a quarta melhor campanha, pegaria o 15 de Piracicaba, que é o quinto colocado. 1, 2, 3, 4. 4 jogos seriam as quartas de final. Essa é uma curiosidade. Os artilheiros até aqui do Paulistão da Série A2, com 12 rodadas. O artilheiro do campeonato até agora é o Léo Castro, do Juventus, com 9 gols. O segundo artilheiro é o Marcos Paulo, com 8 gols. Marcos Paulo do Monte Azul. O terceiro colocado na artilharia é o nosso Calil, da Portuguesa Santista, com 6 gols. Empatado com o Marlisson, do São Bernardo, também com 6 gols. Essa seria a artilharia do campeonato, do Paulista, do Paulistão da Série A2. Repetindo, campeonato paralisado por causa do surto dessa pandemia aí que tá botando pavor em todo mundo. 12 rodadas disputadas, São Bernardo em primeiro, Taubaté em segundo, Portuguesa Santista em terceiro, Monte Azul em quarto, 15 de Piracicaba em quinto, São Caetano em sexto, sétimo Juventus, oitavo Lusa do Canindé. Esses são os 8 primeiros colocados que estariam na próxima fase, nas quartas de final. É isso. Encerrar aqui. A gente não sabe quando o campeonato vai voltar, mas a gente espera que volte logo, que o futebol volte logo, que a Liga Europa volte logo, que a Champions volte logo, que a Libertadores volte logo, que o Paulistão da Série A1 volte logo, que o Paulistão da Série A2, principalmente o nosso campeonatinho, o nosso futebol raiz volte logo, que a Série A3 volte logo, e que o Brasileirão também comece logo, e que o futebol volte, que fique tudo bem, todo mundo com saúde, mas depende da gente. Depende de você, de mim, da gente lavar essas mãos aqui, ó. Não é ficar indo em mercado, pegando, comprando 4, 5, 6 potes de álcool em gel, não, e sem deixar para os outros. Não se faz. E não é também estabelecimento cobrando R$ 40 por pote de álcool em gel. O negócio é ensaboar a mão, lavar a mão, um sabão, água e sabão. Lavar o nariz, lavar o rosto. Ficar em casa, evitar aglomerações. O que mais? Não pode brincar, porque o negócio é sério. Lavar as mãos, o álcool em gel ele ajuda, mas não mata a bactéria, não mata o vírus. O que mata é o sabão. Lave suas mãos com sabão. Lave seu rosto com sabão. Lave o nariz com sabão. E deixe álcool em gel para os outros também. Nada de ficar se entupindo de álcool em gel. Isso tudo vai passar. O Paulista da Série A2 vai voltar. E se Deus quiser, a Briosa vai classificar. E a gente vai ver essas quartas de final aí que vai pegar fogo. Muito obrigado, gente. Tamo junto. Se cuide.
Nada de paulista descer a serra para poder vir pegar praia, não. Fique na sua casa, porque eu vou ficar na minha. Cuide da sua família. Pro futebol voltar logo. Tamo junto. Valeu, Deus abençoe. Fui.